Nessa aula de programação, vamos mostrar como trabalhar com vetores. Vamos entender o conceito de vetor, a sintaxe e fazer alguns exemplos. Nós vamos utilizar a linguagem C. Primeiramente, o que é um vetor? O vetor é a estrutura de dados mais simples em programação, que usamos quando temos várias variáveis do mesmo tipo. Então, para não precisar criar várias variáveis, nós vamos alocar esses valores em um vetor que é muito mais prático. Em um vetor de 5 posições, nós podemos armazenar 5 valores. A primeira posição, de índice 0, armazena o primeiro valor. Cada um dos índices vai armazenar cada valor do vetor de 5 posições. Para declarar esse vetor em linguagem C, vamos colocar primeiro o tipo de variável que vamos armazenar, se é inteiro, real. Vamos dar um nome para o vetor e, entre colchetes, o número de valores que queremos armazenar. Aqui nós temos dois exemplos. Declaramos um vetor para armazenar 10 valores inteiros e um vetor para armazenar 20 valores reais. Vamos agora ver um exemplo completo de como declarar um vetor de 3 posições e como atribuir valores para cada posição do vetor. Estamos escrevendo um vetor que armazena números inteiros. Int, vetor, entre colchetes, 3, que significa que ele armazena 3 valores inteiros. E para atribuir os valores a cada posição do vetor, nós vamos escrever vetor, entre colchetes, o índice, recebe o primeiro valor, que no caso é 10. Então, vamos fazer o mesmo para os índices 1 e 2. Como o nosso vetor tem 3 posições, os 3 índices serão 0, 1 e 2. Nós vamos atribuir valores para cada um dos índices. O índice 0, o valor 10. O índice 1, o valor 6. O índice 2, o valor 7. Agora vamos imprimir esse vetor, utilizando o printf, %i, pois nós temos um valor inteiro, /n para quebra de linha, para os valores serem exibidos em uma coluna, vírgula, vetor e entre colchetes o índice do valor que queremos imprimir. Aqui nós vamos imprimir os 3 valores, por isso, repetimos para todos os 3 índices. E esses valores serão exibidos em coluna na tela. Aqui nós colocamos o valor do índice e ele vai imprimir o valor relativo ao índice. Esse é um algoritmo simples para entender como declarar um vetor, nesse caso de 3 posições, como atribuir valores para cada uma das 3 posições e como imprimir o vetor na tela. Está aí o nosso vetor, em coluna, na tela. Agora vamos para o segundo exemplo. Nós temos um vetor de números reais, relativo a notas. E agora nós temos uma forma mais simples de atribuir valores para o vetor. Dá para declarar o vetor e, ao mesmo tempo, atribuir valores. E então imprimir na mesma lógica do primeiro exemplo. Nesse exemplo, temos um vetor com 5 posições, declarado e já alocados 5 valores reais, que são 7, 8, 9.5, 9.9 e 5.2, que estão entre chaves. O vetor float recebe esses valores. Automaticamente, o valor 7 ocupa o índice 0. E assim, nós vamos imprimir dessa vez mais bonitinho com o título exibindo os valores do vetor e as notas abaixo em coluna. Vamos utilizar o %.1f para o programa imprimir apenas um número após a vírgula. Printf, entre parênteses, abre aspas, notas, entre colchetes, o índice, que é a posição,
igual %.1f barra n para quebrar a linha, vírgula, notas e o índice entre colchetes. O índice relativo que nós vamos imprimir. O mesmo processo, então, para todos os índices. Nós temos, então, um algoritmo que imprime 5 notas e as suas respectivas posições. 0, 1, 2, 3 e 4. O nosso vetor de 5 posições. Vamos agora rodar o programa. Para exibir as notas. Aí estão as notas, os índices e a nota relativa ao índice. Vou mostrar um último exemplo usando a constante define, que deve ser colocada junto às bibliotecas no início do algoritmo. Com essa constante, nós podemos facilmente manipular o tamanho do vetor. Aqui usei o tamanho 2 só para mostrar como funciona. Então, define tamanho 2. Estou definindo que o tamanho do vetor é 2. Vamos declarar um vetor de números reais com o tamanho definido pela constante define. Float vetor, tamanho. Vamos também declarar uma variável auxiliar para poder alocar valores nesse vetor. Utilizando o for, o programa pede para o usuário digitar um valor. Enquanto o i for menor que o tamanho, ele irá armazenar os valores digitados nos índices. Então, esse primeiro for é para o programa ler os valores. Insira um valor. Scanf. %f e comercial, vetor, índice, i. Enquanto o i for menor que o tamanho, ele vai ler os valores digitados pelo usuário. Agora, nós precisamos imprimir o nosso vetor. Então, nós vamos precisar de um segundo for para imprimir os valores. For i igual a 0. I menor que o tamanho. Enquanto o i for menor que o tamanho, o i será implementado. E os valores serão exibidos em tela. Esse for, então, é para imprimir os valores do nosso vetor. Printf %.1f para ele exibir apenas um número após a vírgula, vetor e o índice i. Vamos rodar o programa. Vou inserir aqui 3 e 4. E o programa imprime o meu vetor. Se nós mudarmos o tamanho aqui na constante define de 2 para 5, o programa vai pedir 5 valores. Então, nós temos um vetor de 5 valores, apenas alterando no início do algoritmo, o que facilita muito. 3, 4, 5, 6, 7. E ali está o nosso vetor. Essa foi a nossa aula sobre vetores. Obrigada!